Boa noite, pessoal. Todos bem? Boa noite, Andréia. Boa noite, Letícia. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo jóia? Tá bom. Estamos aqui reunidos em mais uma quarta-feira, hoje, dia 12 de novembro. São exatas 8h33 da noite e nós estamos reunidos aqui para fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, para quem não conhece, é uma das ferramentas que a doutrina dos Espíritos nos permite de manter a nossa casa iluminada, manter a nossa casa com os ensinamentos do Cristo, para que a gente possa sempre aprender um pouco mais, estudar um pouquinho mais, e mais do que isso, compartilhar tudo isso com os nossos amigos que estão no plano espiritual. E aí, por conta disso, a gente sabe que tem uma pleiade espiritual que se reúne conosco nos Evangelhos no Lar, então a gente pede para que todos coloquem uma aguinha, para que essa pleiade espiritual possa, ao final do nosso Evangelho, fazer a fluidificação dessa água, a energização dessa água, para que dê tudo certo, para que a gente possa ser recomposto das energias que nós precisamos para seguir os nossos dias e a nossa semana. E aí, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar com uma oração. Bora lá? Vamos trocar as posições, Letícia. Hoje você começa e eu termino, porque a Andréia está pegada na leitura ali, então a gente divide as funções aqui. Tá bom. Bora lá. Então vamos lá. Vamos começar mais um evangelho, né? Mais um dia de aprendizado, de boas energias dos nossos amigos espirituais. Que a gente tenha uma leitura que seja esclarecedora para quem está precisando de uma palavra, de um consolo, de um direcionamento na vida, que os nossos mestres possam nos intuir com coisas boas nessa semana que está começando, né, para nós. Que seja uma semana de muita paz, amor, equilíbrio, harmonia, empatia, respeito, que a gente possa levar essas ações para o nosso meio, para o convívio das pessoas que estão sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá ver o que hoje nos prepara o Evangelho. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Capítulo 8. Então, saiu bem no início do capítulo. Ai, que bom. Então, capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro. Deixar vir a mim as crianças. Pecado em pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se tua mão é motivo de escândalo, cortem-a. Instruções dos Espíritos. Deixar vir a mim as crianças. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Esses são os títulos do capítulo, né? Então vamos começar. Deixar vir a mim as crianças. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos rependiam com palavras rudes os que as apresentavam a ele. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade.
Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Criança como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer na vida corporal, as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, ainda não tendo oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra, desde o nascimento tal como é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar. E essa ternura aumenta diante das fragilidades e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude como ele, se em lugar da graça inocente, nele encontrasse sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se ela tivesse conhecido seu passado. Seria preciso, por outro lado, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma grande atividade do espírito, assim como se vê em indivíduos muito precoces. Por isso, com a proximidade da encarnação, o espírito entra em estado de perturbação, aos poucos perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, ele fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam atrapalhá-lo. No entanto, seu passado reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim, é possível dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Portanto, o espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência. E Jesus está certo quando, apesar de anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Aí foi, deixa vir as minhas criancinhas. Os puros de coração, né? Aqui ele fala que eles esquecem, né? Tudo que eles estão, tudo que para eles poderem reencarnar dócil, né? Frágil, dócil para poder a mãe cuidar, né? Interessante. Na verdade, isso é algo provado cientificamente também, né? Dentro aí da psicologia que a gente diz que é separado por primeira infância, segunda infância, o desenvolvimento do ser humano. E a primeira infância é aquele momento, normalmente esses ciclos, eles se fecham de 7 em 7 anos, né? Então, se diz que do 0 até os 7 anos, a criança, ela ainda
não mostrou quem ela é de verdade, né? Ela ainda não traz os resquícios que ela de fato tem. E é esse momento do 0 até os 7 anos, aonde os pais podem introduzir novas perspectivas de vida, novas percepções. Então, por exemplo, se for uma criança que vem lá, sei lá, vai de uma outra vida onde ela matava pessoas, é nesse período do 0 até os 7 anos que os pais conseguem mostrar para ela que existem outras formas de resolver as desavenças que não sejam matando uns aos outros, né? Mas ainda assim, quando ela começa a desenvolver a sua própria personalidade, por mais que os pais tenham trazido os ensinamentos, acho que a gente até já falou um pouco sobre isso numa dessas quartas-feiras, a personalidade dela existe. Então, ela pode aceitar as novas sugestões desses pais ou não, ela pode continuar nos mesmos erros que ela cometia outrora, né? A gente comentou, acho que sobre isso, até a Lê comentou, né, Lê, sobre o fato de terem 2 irmãos e um ser tão diferente Isso, do outro, né? A mesma é criação e isso. tudo. É porque as personalidades, elas existem, né? Então, assim, a doutrina dos espíritos traz para a gente que somos seres únicos e individuais. E a única coisa que de fato nos pertence é a nossa individualidade, né? O nosso conhecimento, a nossa personalidade, e que essa ninguém consegue tirar da gente. A ideia é que todos nós cheguemos aos espíritos puros na nossa evolução, mas daí o que cada um vive até chegar nesse momento é muito particular de cada um de nós, né? Então é bem legal. E essa coisa do É. espírito puro, essa coisa do puro de coração, é legal, porque uma hora ele disse ali que é um atributo dos espíritos puros, né? Ser puro de coração, que nós ainda estamos muito longe de ser espírito puro. Estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Eu acho legal que a gente usa até algumas artimanhas, né? Aquela famosa inveja branca, né? Que a gente diz. Ah, Nossa, mas eu fiquei com uma inveja branca da minha amiga porque ela foi promovida naquele cargo. Eu fiquei com uma inveja branca da minha amiga porque ela comprou um carro 0 quilômetros, não é assim que a gente fala? Eu quero que é. ela se dê muito bem, mas que inveja branca que eu fiquei dela. Como eu queria também, né? Então, a gente ainda tem muito a caminhar para chegar nessa pureza de coração, né? Muito bem. É Podem isso aí. falar. Isso aí, podem falar os E a comentários de criança, vocês né, também. por... Pode falar, Lê, desculpa, te interrompi. Não, eu ia complementar, e a criança por ter a inocência, né, de ainda não ter, vamos dizer assim, convivido com os males do mundo, né, como a gente diz, com os vícios. Então, por isso que ela ainda tem essa inocência, essa coisa de não estar corrompido, né, vamos dizer assim. A gente, depois de uma certa idade, a gente se corrompe, né? A sociedade corrompe, o meio corrompe. Então, a criança ainda está se descobrindo. Então, por isso que, igual fala, se estiver nessa fase infantil, deixa ele aprender ainda as coisas, né? Não vamos colocar o carro na frente dos bois, do tipo, tem que ser assim. Ele vai formar o caráter dele de acordo com o que ele vai aprendendo, né? Então é bem legal isso. O problema é que normalmente os pais só ensinam as coisas erradas, né? Os pais É, ensinam assim: não faz isso que eu vou levar você a tomar injeção. Aí, quando é, chega o dia da criança tomar injeção, é um parto para a criança tomar uma injeção, né? Ou então, quando na minha época, né, óbvio, quando eu era menor, tinha a tal da história do eu vou pedir para o homem do saco levar você aham, embora, né?
Aí a gente viu os lixeiros passar na rua, saía correndo que nem, né, doido para fugir do homem do saco. Então, Ai, assim, é muito complicado, né? Porque, assim, os pais acabam introjetando nos filhos todos a malícia, todos os preconceitos, tudo aquilo que eles mesmos vivenciam, né? Eles não deixam a é, criança experimentar as próprias experiências, né? é bem isso. É. Mas aí, Até a gente nesse fala. curso... Pode falar, Lê. Não, a gente comenta muito assim, né? Que os pais hoje em dia é tanta proteção, assim, ah, meu filho não pode cair, não pode não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele está deixando a criança crescer, né? Deixa ele primeiro cair, levantar, aprender que ele pode pegar uma colher, né? E não ficar, ai, não, se pegar essa colher, ai, vai se afogar, ai, vai não sei o quê. Então, assim, o estrago é tão maior, né, que a gente, vamos dizer assim, faz com as crianças, que a gente deveria deixar elas viverem, lógico, orientar é uma coisa, né? Mas não super proteger e estragar, né? Porque acaba estragando a criança, né? A gente acaba fazendo das crianças um bibelô. A gente encurta o período quando que elas são puras de coração, né, Lê? A gente obriga que as É, crianças elas desenvolvam as personalidades antes do tempo, né? Mas é legal. E esse texto é muito bom mesmo, porque ele usa a criança exatamente por isso, né? Não com a ideia de que a gente se torne crianças, né? Mas com a ideia de que a gente carregue dentro da gente a inocência das crianças, né? O fato de que a criança é muito parecida com um animal, né? Que você maltrata, você dá uma bronca, você dá uns tapas, passa 2 minutos, ela já te perdoou, ela já está te beijando, ela já gosta de você de novo, né? Então, eu acho que Jesus ele diz mais nesse sentido mesmo, no sentido da gente poder não ter a malícia, da gente saber perdoar, da gente compreender que se a mamãe ou o papai brigou hoje é porque deve ter acontecido alguma coisa, então vamos relevar e vamos continuar amando a mamãe e o papai, né? Então, eu acho que é nesse sentido que ele traz a criança como um símbolo da pureza de coração, né? é. Muito bom. É isso? Não tem nada hoje para falar, Andréia? Acho que é isso mesmo, já falamos tudo. Está bem explicadinho o texto, né? O texto está bem detalhado, está bem certinho, que as crianças são puras, que não tem malícia, que não tem. Enquanto ela não conhece o mundo de fora, ainda não tem a maldade, a malícia, né? Depois que começa. E tem coisa que já carrega ela da outra vida também, né? Que aí depois vai começando a surgir. É, É, mas bem legal o processo que ele falou também do reencarne, né? Esse preparo que todos nós passamos para reencarnar, né? Para ter a nova oportunidade, a de pouco a pouco ir adormecendo, ir se esquecendo, né? Fica até meio tonto, né? Passa um tempo lá em órbita, então também é um outro ponto que vem junto com esse ponto, o ponto de não sermos a favor do aborto, né? Em nenhum momento da gestação, porque a doutrina dos espíritos ela é bem clara quanto a isso, e ela diz que no momento da concepção, exatamente no momento onde o homem e a mulher estão na relação sexual que vai gerar uma outra vida, é neste momento que um espírito é ligado àquele óvulo e ele já começa a fazer parte de todo o processo reencarnatório, né? Já começa a ter todos os sentidos, já começa a ter todas as impressões. Então, por conta disso, é que nós sabemos que o aborto ele deve ser abolido em qualquer momento da gestação, porque tudo tem uma causa de ser, tudo tem um motivo de ser, né? A gente já sabe que há um grande preparo, um grande planejamento para esse momento do reencarne.
Então, interromper essas oportunidades nos faz tão pequenos, né? Nos faz pessoas que ainda não conseguem amar umas às outras e não pensam sobre uma vida, sobre uma nova oportunidade. Então, eu acho que também é bem interessante para refletir sobre esse ponto aí, né? O ponto desse processo todo do reencarno, né? O trabalho todo que a espiritualidade tem, o preparo, o cuidado com a gente, de saber qual família que a gente vai encarnar, quais são as condições do corpo físico que eu vou ter que ter para poder ressarcir todos os débitos que eu precisar, né? Então, eu mesma poder, na maior parte das vezes, somos nós mesmos quem escolhemos as nossas provações aqui enquanto encarnados, né? Já sabemos mais ou menos as pessoas que vão passar pelo nosso caminho, as tramas que a gente vai ter que viver. Então, eu acho que é um trabalho tão interessante, tão bonito, e para a gente chegar aqui e estragar tudo, né? Mas ter uma consciência maior de que tudo isso é muito rápido, a nossa encarnação ela é muito rápida, são 80, 90 anos aí de vida que a gente passa aqui, mas que perante a eternidade significam tão pouco, e a gente deve pensar melhor ou pensar duas vezes antes de já ir despejando todas as nossas mágoas, os nossos defeitos, todos os nossos rancores das pessoas, né? Amar mais as pessoas, perdoar mais as pessoas, compreender que, por mais que o outro não faça, eu tenho que fazer, porque eu já tenho essa consciência, né? Então, é um trabalho muito bonito e muito importante que a gente, se não começou, tem que começar a fazer conosco mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Bom, então, já que só eu que estou falando aqui, né? Estou fazendo um monólogo. A Lê também trouxe um pouquinho, a André também, mas vamos caminhando aí para o nosso encerramento. E a gente tem que agradecer, né? Agradecer todos os dias da nossa vida, agradecer todas as oportunidades que nós temos enquanto encarnados, agradecer essa espiritualidade que não desgruda da gente, está o tempo todo tentando nos orientar, tentando nos mostrar os caminhos, as escolhas, para que a gente sofra menos, né? É um sofrer, mas um bem sofrer, né? Que a gente possa compreender que todos os nossos sacrifícios são para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, a gente tem só que agradecer. Agradecer por mais um dia unidos em torno do Evangelho do Cristo, estudando essas lições maravilhosas que ele nos deixou, né? Que ele permitiu que a gente pudesse agora, com a doutrina dos Espíritos, aí ter uma clarividência maior, né? Poder enxergar de uma outra forma. E a gente tem que pedir para que essa espiritualidade que nos acompanha possa expandir tudo isso que a gente recebe aqui para todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, todos os nossos companheiros de trabalho, que ela possa expandir isso também para a nossa casa, para os nossos animais, para as nossas plantas, que ela também possa levar um pouquinho de tudo isso para os nossos vizinhos, para a nossa rua, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso estado, para o nosso país, e que expanda tudo isso para o nosso planeta, esse planeta Terra que nos acolhe, que nos dá os frutos, nos dá tudo que nós precisamos para viver. Gratidão pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, tendo todas as chances que nós temos, que você possa fazer com todos os nossos irmãos tudo que tem feito para cada um de nós, porque nós somos muito gratos. Continua nos abençoando e fica conosco não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. E vamos nossa beber aguinha. esta aguinha fluidificada.
É isso. Eu tenho que falar para todo mundo ó, deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com as pessoas que vocês saibam que querem estudar um pouquinho mais sobre a doutrina. E se quiser deixar as questões aí, se quiser fazer parte do lado de cá também, a gente está aberto para tudo isso. Obrigado, André. Obrigada, Lê. Tchau. Boa semana. Tchau. Boa noite. Boa Boa semana. noite, boa semana. Vocês. Tchau, tchau, pessoal. Amém. Tchau, tchau.